Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Para mim é uma honra muito grande estar aqui em Uberlândia, esta igreja que nós temos um carinho, Pastor Álvaro, que eu particularmente tenho uma dívida de gratidão. Há mais de 20 anos atrás, Pastor Álvaro conquistou meu coração, porque no período da enfermidade do meu pai, por muitas vezes, ele parou até as atividades para estar junto comigo. E dívida de gratidão não se paga. Deus te abençoe. O Senhor é uma pessoa muito especial na nossa vida. Eu quero pensar aqui com os irmãos uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu, antes de estar pensando com os irmãos rapidamente, uma breve reflexão, eu quero cantar o estrofe de um hino, que é o desejo do meu coração. Eu tenho pedido ao Senhor para nortear o meu caminho dentro dessa verdade. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Jesus está entre nós, com esse perfume dele que é exalado na nossa vida, e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava lendo esse texto, e o Senhor Jesus falando ao meu coração, e eu fiz algumas anotações, e rapidamente eu quero compartilhar com os irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa igreja que enfrentava muitas divisões internas, alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então o apóstolo Paulo corrige essa visão equivocada do ministério. E no capítulo 4, o versículo 2, ele redefine o que é ser um obreiro. Na posição, não é título, não é destaque, é serviço. E ele disse assim, que os homens nos considerem. Há uma grande responsabilidade, e ao mesmo tempo que é um privilégio ser um obreiro da casa de Deus, é grande a responsabilidade. O que os homens falam de nós? O que a igreja pensa ao nosso respeito? O que a sociedade diz quem nós somos? E Paulo disse que os homens nos considerem ministros de Cristo. E eu estava lendo esta palavra e me veio a atenção quando diz ministro, que ele usa a palavra ruperetes. Eu fui olhar que essa palavra ministro tem vários significados, mas quando ele usa ruperetes, essa palavra estava dizendo que era o remador de baixo. Era o homem, a pessoa que era o escravo, condenado à morte, e ele deveria remar até o último dia da sua vida. Eram os remadores do navio. Ficava no porão de baixo, acorrentado aos bancos, remando em sincronia.
muitas vezes condenados, os escravos serviam até a morte. Eles não apareciam, ninguém os via, mas eram eles que moviam o navio. Sem eles, o navio não avançava. Ruperetes eram os escravos condenados a remar, e ficavam no porão do navio, a parte inferior, e eles ficavam acorrentados uns aos outros, e tinha um remo, que eles iam remando em sincronia. E isso me chamou muita atenção quando eu li essa palavra, porque Paulo estava dizendo da nossa responsabilidade, que nós somos chamados obreiros, e como os ruperetes eram escravos, condenados a servir até o último dia, e fomos chamados pelo Senhor Jesus a sermos ministros, e assim, se formos fiéis, seremos ministros de Cristo até o último dia, de gastar a nossa vida em prol do reino, pela causa do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes o obreiro que ele trabalha, o ministro de Cristo, ele tem que entender que o seu serviço é trabalho com dignidade, na parte onde muitas vezes não é visto por ninguém. Nos bastidores, precisa-se de homens, ministros que servem com atenção, com carinho. E nós bem ouvimos aqui hoje, na primeira reflexão, que o pastor foi muito feliz na sua fala, que é exatamente que o ministro, um servo do Senhor deve ter, dentre tantas qualificações que já estão extraídas ali, escritas nas cartas que Paulo instruindo os obreiros. Nós precisamos ter vida com Jesus. Os obreiros, nós precisamos caminhar com Jesus, andar com Jesus. Temos tempo do nosso devocional, temos vida diária de leitura da palavra, devemos ter a nossa vida guardada aos pés de Cristo e gastar a nossa vida, o nosso tempo com o Senhor Jesus, na oração, na leitura da palavra. E o Senhor Jesus nos chama muita atenção, porque às vezes somos levados a querer ler a Bíblia para procurar uma mensagem, mas não é assim que Deus nos chamou. Nós devemos ler a Bíblia enquanto palavra de Deus para alimentar o nosso coração. E quando nós lemos a Bíblia, estudamos as Escrituras, vivemos uma vida consagrada ao Senhor Jesus, muitas vezes devemos dedicar à oração e ao jejum. Não podemos esquecer dessa prática espiritual que é muito importante em nossa vida e que por vezes é negligenciada por nós. Mas se quisermos ter uma vida que agrada ao Senhor Jesus, devemos nos dedicar a esse tripé: oração, palavra e jejum. Quando nós oramos, falamos com Deus, quando nós jejuamos, quebramos o nosso orgulho. O jejum não muda Deus, como diz um teólogo, ele muda nós mesmos. E muitas vezes Deus quer nos chamar a uma intimidade. Deus, o Senhor Jesus, quer nos chamar e levar a um patamar superior. Mas esse patamar superior, ele vem quando nós descemos. A escada de Deus para o homem ser usado é quando ele desce. Porque quando ele desce, Jesus levanta ele. Há pessoas que querem ser usadas, mas não querem se posicionar naquilo que o Senhor Jesus tem chamado. E hoje, nós que estamos aqui, somos muito privilegiados por sermos ministros de Cristo. Somos remadores, levamos esta palavra, trabalhamos muitas vezes para pregar esta palavra com ousadia e devemos exercer esse ministério com excelência, para que quando chegar o último dia do seu ministério aqui na terra, você, ou nos últimos dias, você olhar com o retrovisor da história e dizer: Deus, eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer.
Senhor, eu cumpri o chamado que tu me deste, Senhor. Porque triste é do homem quando ele chega nos seus últimos instantes e vem o arrependimento. Agora se Jesus me curar, se Ele me levantar, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou pregar a palavra. Mas Jesus está te chamando no dia de hoje. Deus nos chama no dia de hoje, como ministro de Cristo, como pregoeiros do Evangelho, homens que têm que ter a lamparina acesa, o azeite do Espírito Santo, que a igreja, ao olhar para nós, perceba a graça, a unção, o exalar do perfume de Jesus e a autoridade de Deus na nossa vida. Jesus tem nos chamado para ser ministros da sua casa. Somos ministros de Cristo e devemos trabalhar com excelência dentro dessa perspectiva. Somos ruperetes, remadores, somos homens chamados para exercer a obra com responsabilidade. E todo remador tinha um capitão, e os remadores trabalhavam em sintonia um com o outro. Eu posso falar de algumas verdades, porque eu aprendi isso na minha vida. Não cheguei onde que eu cheguei, usando de nenhum recurso. O recurso que eu usei foi vida com Jesus, caminhada com Jesus, obediência aos meus líderes, aos meus pastores. Quando meu pai estava já enfermo, ele disse para mim uma palavra. Ele disse: Lael, eu estou indo, eu vou lhe dar um conselho. O seu pastor, honre ele como você honrou a mim. Sirva ele em obediência. Meu pai não viu com seus olhos físicos eu ser pastor, mas ele sabia dessa chamada. Até então nem queria ser pastor, mas Jesus foi trabalhando ao meu coração, e eu fui trilhando esse caminho da obediência, da resiliência, porque a caminhada de um obreiro chamado por Deus, muitas vezes, você que está começando a sua caminhada agora, e os veteranos sabem muito, muito bem disso, a nossa caminhada, por muitas vezes, cercado de gente, mas é uma caminhada solitária às vezes, que você não pode abrir o coração, porque as pessoas abrem o coração para você, mas o obreiro tem que ser homem de segredo, de postura, de posicionamento. E se nós não podemos compartilhar muitas vezes os assuntos para os outros, é por isso que a gente tem que ter o altar da oração, para que quando você estiver talvez já esgotado de tantos problemas que vem à sua vida, você leva aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui, me ajuda, Jesus. E quando você clama a Ele, a porta do céu se abre, a graça de Deus é revelada na sua vida. E talvez você está querendo desanimar da sua caminhada. Jesus fala assim: não é o fim, não é o fim, meu filho, eu tenho mais algo para você. Me busca, peleje mais comigo, entre mais no particular comigo, e eu vou te revelar mistérios, eu vou te revelar a palavra, eu vou dar o óleo curador para você, porque fomos chamados para curar feridas. Aleluia! Aleluia! Eu sei que Jesus está falando conosco nessa noite, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros era o administrador da casa, e o dispenseiro, ele não cuida daquilo que é seu, ele cuida daquilo que é de outro. Nós não cuidamos da igreja, a igreja não é nossa. Nós cuidamos de uma responsabilidade de algo que não é nosso, que é de Jesus.
E como os remadores, eles tinham que trabalhar em sintonia uns com os outros. E a gente tem que aprender, entender que tem lugar para Samuel, tem lugar para Davi, tem lugar para Asaf. Na casa de Deus tem lugar para todo mundo. E a gente não precisa tentar tirar o do outro. É só a gente ficar na postura, na sua postura. No tempo de Jesus, Ele lembra de você. Ele lembra de você. Você pode estar no anonimato. Jesus lembra de você. Ele sopra o seu nome. Se você for fiel à casa dele, se você for fiel à presença dele, à sua palavra, Ele lembra de você e Ele te chama pelo seu nome. Aí quando Jesus te chamar, você vai poder exercer com autoridade. Porque você não puxou tapete de ninguém, você exerceu dentro dos princípios bíblicos e da submissão, da lealdade, da humildade. Se fizermos assim no tempo de Deus, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele levanta-nos como guerreiros da sua casa. Não precisamos, irmãos, precisamos manter em unidade, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios. O que é dispenseiro? É aquela pessoa que tem acesso à dispensa, mas nada que está naquela dispensa é do dispenseiro, é do dono. Os dons que Deus te deu não é seu. A palavra que pregamos não é nossa. O serviço que fazemos não é para nós. Tudo aqui é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, a palavra é dele, nós somos dele, a igreja é dele e somos do Senhor Jesus. E nesta noite Ele toca em você, Ele te renova, Ele te enche de graça, porque há um poder de Deus aqui nesta casa de oração. Seja cheio. Eu posso perceber Jesus falando aqui nesta noite, que enchemos-nos, pois, do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Sirvamos como ministros, como dispenseiros, ombreando junto com a liderança. Deus chama-nos para sermos Samuel. Seja um Samuel. Eu tenho falado, Jesus, eu quero ser aprovado por Ti. Eu não posso, Senhor, caminhar e perder no último instante. Eu não posso. Nós não podemos, devemos levar esta bandeira até o final. Porque Jesus, no final, Ele vai nos recompensar. A luta que tu passa, no final, Jesus vai te recompensar. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma muito especial. Esse ministério, esta igreja que tem sido uma referência no Triângulo Mineiro para nós. Deus os abençoe. Sirva com alegria, cante com alegria, mesmo gemendo, sirva. E para fechar aqui, há uns meses atrás eu quero contar um testemunho. O Senhor Jesus me levou há um tempo atrás, uma caminhada de jejum. Eu jejuei um dia, quando eu entreguei o jejum, no outro dia eu levantei, Jesus falou para mim assim, fica comigo hoje. Aí aquele dia eu fiquei com ele, entreguei meu jejum. No outro dia cedo, eu fui tomar meu café da manhã, que eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã. Jesus falou para mim, fica mais hoje. E eu não sabia que aquela jornada duraria 2 meses. Mas foi o tempo que Jesus começou a revelar para mim segredos. Ele começou a revelar segredos. E eu comecei a decifrar de algo que os meus olhos ainda não viam. Jesus começou a abrir os meus olhos espirituais. E o Senhor Jesus nos chama hoje a estar
estarmos com Ele, porque Ele nos levará a lugares muito especiais e os nossos olhos serão abertos para a glória de Deus. Obrigado, pastor Álvaro. Com a autorização do nosso pastor, eu quero estar orando. Senhor Jesus, obrigado. A sua palavra é tão importante na nossa vida. E tu estás aqui renovando o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Senhor, que cada obreiro aqui seja um obreiro aprovado, cheio do teu Espírito Santo, que possamos andar juntos, lado a lado, que eles possam caminhar lado a lado com a liderança, todos no mesmo propósito, na mesma visão, respeitando os teus oráculos, os teus mandamentos, e que cada companheiro meu seja cheio do teu Espírito Santo, que possamos ser cheios, e desfrutarmos da tua presença, Senhor Jesus, na nossa vida, para a glória do teu nome, papai, eu oro, em nome de Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste, rege-me em tudo. A última estrofe. Para o seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto, velho lá, aleluia, guia-me sempre, Senhor, guia meus passos, Salvador.